Mais importante que se tornar é deixar de ser. Meu nome é Priscila Almeida, eu sou da área da saúde. Eu entrei na faculdade com 17 anos e quando eu ingressei na formação da área da saúde, eu eu via, assim, eu lembro de ter uma admiração muito grande por esses profissionais que dedicam o seu tempo, dedicam sua vida pelo outro e isso me tinha, era algo que tinha a minha admiração. Quando eu entrei na faculdade, era um período que ainda podia fumar em todos os ambientes. Então eu lembro do professor que era um dos, eu não lembro se era neurologista, ortopedista, mas ele fumava na sala de aula. E aquilo me impactava bastante, porque eu pensava assim, nossa, porque uma pessoa que é da área da saúde, que é de um ambiente de cura, como que ele pode falar algo que ele não é? Sabe, assim, aquilo, eu tinha alguma coisa pra mim que não batia. E eu lembro da gente circular atrás dele pelo corredor do hospital e ele fumava na frente dos pacientes, assim. E aquilo me impactava muito. Não tinha nenhum julgamento, nada disso, mas eu pensava, tem alguma coisa por trás disso. Porque como que uma pessoa que fala para o outro em questão de saúde e ele não olha para isso? E aí eu, durante a minha jornada, eu lembro assim que um período que eu morei no Japão e a área da saúde cada vez mais me chamando a atenção. E no período que eu morei lá, tudo eu voltava meus olhos para observar, assim, né? Como que as pessoas agem com a saúde, como que o país lá é, procede, né, com os atendimentos. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi um dia que eu não conseguia sentar em cima da minha perna, que doía muito. As japonesas, elas deitam em cima, elas dobram o joelho, né, e sentam por cima, e doía muito. E eu lembro que uma japonesa falou assim pra mim, mas quem que manda no seu corpo? É você ou é seu corpo que manda em você? É você que manda ou o teu corpo que manda em você? E daí aquilo me chamou, me deu um baque, assim, que eu falei assim, nossa, foi a primeira vez que eu me dissociei do meu corpo e eu percebi que eu tinha um corpo e que não era o corpo. E me chamou muita atenção aquilo novamente, assim, né? São várias coisinhas que eu fui observando ao longo do tempo. E ao retornar para o Brasil, eu lembro que no hospital sempre tinha um probleminha assim com ar-condicionado, e daí eu chegava para o ambulatório, tava todo mundo suando, o cirurgião tava lá meio que tentando se adaptar àquele ambiente um pouco bastante desconfortante, né? E eu lembro de olhar assim e pensei assim, bom, na semana seguinte falei, nossa, eu lembro de olhar e falar assim, bom, é, os profissionais, eles precisam de qualidade de saúde, né? E o hospital tá todo mundo com calor, suando e que desconforto isso para quem está trabalhando com saúde. Quem entende um pouquinho disso, a gente sabe que o nosso corpo ele tá o tempo todo entrando no mecanismo de defesa, de sobrevivência. E quando a gente entra nesse mecanismo, a gente perde um pouco a criatividade. E a gente perde um pouco, não só a criatividade, mas o pensamento mais evoluído nosso. E aí fica na reatividade. E eu lembro de no ambulatório, muitas vezes tem que ter segurança, as pessoas muito estressadas,
a própria equipe de enfermagem também. E daí na semana seguinte eu levei um ventilador. Eu falei assim, a gente que vai criar o nosso ambiente, né? E eu lembro de pessoas falarem assim, não, você não tem obrigação de trazer. Eu falei assim, não, imagina, mas vai trazer conforto pra gente ali durante o atendimento, né? Não tem problema algum. Mas aquilo me chamou também a atenção, o quanto às vezes a gente fica presa a coisas lá fora e não tá a gente criando o nosso ambiente, né? Criando o nosso ambiente saudável no dia a dia. E eu achei aquilo tão simples. Eu falei assim, é só levar um ventilador até resolver essa questão do ar-condicionado. Pelo menos pra gente, não resolvi o problema do hospital todo, mas pra nós ali sim. E aí depois na clínica, eu fiquei 20 anos em atendimento na clínica e tinha uma pacientinha que ela rompeu o tendão, um cachorro, na hora dela ir salvar o cachorro mordeu e ela fez ruptura do tendão. E eu lembro dela falar assim pra mim: ai, não me dá alta, porque eu sou pediatra e ai, eu não gosto do que eu faço. E, e daí eu queria ficar ainda mais um pouco no procedimento e tal, para não encarar novamente o hospital e o atendimento às crianças. E daí aquilo me impactou de novo, né? Várias observaçõezinhas, mas aquilo me chamou tanta atenção e eu falei assim, ela falou que gosta muito de animais. Eu falei, por que você não fez veterinária em vez de medicina, né? Aí ela falou assim, eu passei em medicina e passei em veterinária, medicina veterinária. Mas na época as pessoas ao meu redor falaram assim, não, faz medicina, que é mais promissor, é mais garantido, é uma vida mais segura para você, já que você passou também em medicina, faz medicina. E eu fiz, mas eu não gosto. Eu queria ter feito medicina veterinária. E daí eu falei assim, e por que que você não troca agora? Ela falou, imagina, agora eu tenho toda uma dependência financeira, eu dependo desse trabalho, eu dependo de colocar isso na minha vida do dia a dia, eu tenho filhos e tal, né? Não cabe, não tem espaço para isso. E aí, deu tá, né? Mas aí uma outra pessoa, que por coincidência médica também, ela falou assim, Priscila, eu preciso terminar esse procedimento rápido que eu tenho uma terapia agora. Eu falei, que legal. E aí, o que que é? Ela falou assim, é que eu tentei suicídio, eu tomo tarja preta, então eu tenho sempre essa psicanálise, esse terapeuta. E me chamou a atenção, eu falei assim, nossa, como que uma pessoa que para mim, assim, era uma referência, né, que nem eu falei, eu sempre tive uma admiração muito grande pelos profissionais da área da saúde, mas onde ela não tinha saúde a ponto de tentar suicídio, né? E aí eu lembro dela me falar assim, Priscila, eu tive um relacionamento bastante abusivo e nesse relacionamento eu sofri mais, até eu sofri muito, até hoje eu sofro, né? E já tô divorciada, não sei quantos anos, mas eu ainda dependo da tarja preta, de terapias e tentei suicídio e tal, e aquilo me chamava muita atenção. Falei, nossa, uma mulher linda, super bem-sucedida, né? Que para mim é uma das atividades de sonho, assim, a gente poder expressar o nosso ser através de olhar e criar um benefício para o outro através de você, né? E daí eu lembro de que parar e colocar eu falo assim que a observação faz a gente colocar uma atenção dentro de nós, porque a gente entra hoje estudando muita neurociência, que a gente entra num quarto nível de pensamento, que é aquele que você volta para dentro de você e você faz perguntas. E eu lembro de ir para o jardim da minha clínica e fazer essa pergunta: nossa, o que que acontece? É, é, como que pode o profissional que traz a cura, ele não tem a cura dentro dele? E mediante aquela pergunta,
eu abri um espaço para mim, assim, que eu falei assim, eu vou estudar sobre isso. Eu quero estudar profundamente o que é que acontece. E aí eu lembro que eu fui estudar, entrei, né, em cursos e eu tava com uma mentora que ela falava assim, mais importante que se tornar é você deixar de ser. E quando um mentor falou assim, para você deixar de ser vítimas das circunstâncias, o quanto aquela situação um dia de você ter se sentido vítima, você não consegue expressar o seu ser. Eu falei, nossa, que incrível isso! Eu falei assim, eu preciso estudar isso e levar isso para os meus colegas. E aí eu pedi demissão da minha própria clínica e comecei a entrar de mergulho em vários estudos de neurociência, epigenética, vários mentores e mecânica quântica. E eu comecei a estudar, estudar, estudar. E eu falei assim, nossa, que mediante a isso tudo que eu estou estudando, então eu criei essas circunstâncias de olhar como uma observadora para esse ambiente da área da saúde, para um dia eu olhar e falar assim, a gente precisa atualizar as coisas, a gente precisa, porque olhando como a vida, ela sendo evolutiva, né, o ser humano ele está sempre num processo de evolução, e a pessoa em evolução é a gente olhar e falar assim, puxa, o que mais eu tenho para aprender, né? E aí, mediante isso tudo, que você deixar de ser essa vítima das circunstâncias, essa vítima de um dia uma pessoa ter escolhido a profissão para você e aí você não conseguir ser a protagonista da sua vida, ou um divórcio, ou um relacionamento, como ela disse, era um relacionamento abusivo e que mesmo ela tendo se divorciado, aquilo ficava nela, né? Aquilo ficava dictando a vida dela num desconforto tão grande. E eu falei assim, puxa, e aprendendo isso tudo, aonde a gente cria o nosso ambiente, nós somos o ambiente saudável, criando na gente, e aí através dessa pessoa curada, nós curadas, e a gente curar o ambiente. E aí tudo aquilo me chamava muita atenção. E eu falava assim, eu ainda não sei o caminho do que isso tudo está me mostrando, mas vamos caminhar. Eu pensava assim, vamos para o caminho, que o caminho ele vai se apresentando, o caminho vai se abrindo. E aí até o momento que eu cheguei, eu falei assim, nossa, eu aprendi tudo isso, eu pedi demissão, abri espaço na minha vida para colocar em prática todo esse conhecimento e hoje eu olhar e falar assim, só uma pessoa curada cura o ambiente porque a gente traz espaço para o outro, a gente traz espaço para os nossos clientes, pacientes, de olhar e falar assim, olha, você que é protagonista da sua vida. E eu encontrei esse ser dentro de mim hoje, onde eu sou protagonista da minha felicidade, sou protagonista da minha vida, eu sou dono da minha vida e eu que estou criando ela o tempo todo e tomar isso como um protagonista mesmo, né? De pegar esse timão da tua vida e você galgar esse caminho, o qual eu venho fazendo há 5 anos, né? E mesmo abrindo mão disso tudo, eu só encontrei mais vida numa vida. E dentro da fórmula que eu aprendi, que é ser, fazer e ter, então a gente começa, a fórmula é pelo ser. Então, quem eu estou sendo mediante a essa situação, mediante essa circunstância, mediante a me tornar uma nova pessoa, eu deixar de ser aquela pessoa, aquela antiga pessoa, e dentro dessa fórmula do ser, fazer e ter, eu trago aqui pelo método Criando a Sua Realidade, e o qual a gente, através desse processo de uma construção nossa, do nosso ser, a gente vai permitindo, através dessa atualização,
permitindo que o outro na nossa frente também encontre mais dele num ambiente de cura, porque só uma pessoa curada ela cura outras pessoas. Então eu tenho um objetivo muito grande, que eu acho que é o que me trouxe para a área da saúde, é de olhar para isso tudo com bastante humildade, de falar assim, a gente pode se atualizar. A gente pode se atualizar não só para aquilo que a gente já faz, né? Na minha área ali, que era na mão, na ortopedia, não só para isso, nessas atualizações, mas atualizar no que mais que existe, né? E quando eu adentrei nesse mundo da neurociência, da epigenética, da mecânica quântica, existe muita informação para a gente e eu sei que os meus colegas eles não têm muito tempo para estudar sobre isso tudo, mas eu fiz aquilo que o Albert Einstein fala, que não existe, não tem como dois corpos ocupar o mesmo espaço, então eu abri mão do meu antigo eu e galguei esse caminho todo e tô aqui através do método Criando a Sua Realidade, trazendo através da Priscila Almeida a fórmula do ser, fazer e ter para os profissionais da área da saúde, para que vocês sejam o protagonista da felicidade, seja o protagonista da sua vida e encontre mais de você e encontrando você, os nossos pacientes, clientes vão encontrando eles também, porque eles são protagonistas da vida deles também. Muito obrigada.